casamento Na e verdade, propósito. essa foi a primeira, o casamento E o com o propósito. chamado. E E a propósito. outra é o papel da mulher no avivamento. Em relação a casamento e chamado, eu percebo que, assim, mesmo você casada, quando Cristo, tipo assim, ele te vê como um indivíduo, entendeu? Então, você também tem que ter as suas palavras, você tem que ter Com o certeza. direcionamento, você tem que ter um norte como mulher, como cristã. O seu papel, a sua zona de atuação, o que você pode Isso, contribuir. Você tem que ter um Sim. propósito, tudo isso pessoal. Aham. E é óbvio que quando você casa, Cristo, ele vai alinhar o seu... Ele vai unificar, o né? seu ministério com o seu Aí já esposo. pensou, tipo, meu esposo é músico. Aí ele usa a música como um canal para ele exercer o ministério dele. Então, se eu não cantar, se eu não dançar, né, ficar aquela mulher lá do lado dele, eu não vou conseguir ministrar, eu não vou ter... Isso. É absurdo. Então, não precisa ser a mesma coisa, só que a mulher precisa saber qual é o papel dela. Todas essas mulheres que nós citamos aqui, elas tiveram um chamado específico em Deus, né? A Catherine Booth, ela ouviu uma voz, né, dizendo que ela seria uma mãe de nações. Então, quando ela vai conversar com seu esposo, ele também tem o seu chamado. E ali eles se juntam e começam aquela missão. Mas E dentro daquele ela teve o seu propósito, chamado. e dentro daquele propósito que é o mesmo, cada um faz a sua função, Sim. cada um. E o casamento é isso. O propósito nós temos o mesmo propósito, mas a minha função é X e eu preciso saber da minha função. Sim. E essas mulheres, elas tinham muito isso. Por exemplo, eu estudei um pouco também sobre Ruth Graham. E ela foi uma mulher que se dedicou a cuidar dos seus filhos. Sim. Só que ela entendeu o quê? O nosso propósito, junto com o esposo dela, era evangelizar milhares de pessoas. Mas a minha função talvez seja cuidar das crianças. Sim. Entendeu? Gerar. Então, isso é uma coisa importante. Tem que entender o Fundamental. propósito, mas também tem que entender que eu tenho que ter a minha identidade, a minha função. Senão, a pessoa Um fica dá meio suporte ao outro, frustrada. literalmente, né? Sim. Porque são duas coisas diferentes, né? Propósito e função, né? Nem as duas estão ligadas, mas são diferentes. Não é a mesma coisa, né? O exemplo da Pamela é ótimo. O esposo dela é músico e ela não. Uhum. Então, assim, ela tem que entender... Não significa que eles não estão alinhados. Aí não no pode seu correr propósito. junto, né? verdade. Então não dá. não- Exatamente, exatamente. E ela tem que se encontrar. E quando a mulher se encontra, quando a mulher sabe o propósito dela, quando a mulher sabe a função dela, ela não perde tempo com coisas... E ela não se sente diminuída. Não se sente É. diminuída. Isso Ela é interessante, participante, porque muitas vezes a realmente, gente né? encontra com mulheres que realmente não sabem, acham que não tem ali um chamado, que não tem um propósito e acabam ali se escondendo atrás do chamado, do propósito do marido. esposo, Eu consigo né? ver muito isso na vida até de vocês, porque eu sempre levo em consideração quando, por exemplo, o pastor William, né, é convidado para ir em um determinado lugar e ele vai com a família dele. Sim. Ele sempre fala isso e isso sempre entrou na minha cabeça porque muita gente pensa que o filho ele acaba sendo um problema, mas na verdade não é. E a gente quer fazer os nossos filhos participantes de todas as nossas conquistas Com certeza. ou o chamado Ele ou vai qualquer com a outra coisa. família Se e você mais um faz quando eu pouco, li né, aqui um Sanches? pouco, eu percebi que o É, pastor o William pastor- ele parece muito vai com com a Jesus. O pastor vai com a Vai família. com a família e mais um pouco. Ele vai com a Essa família família, vai com multidão. os Os líderes, filhos os e os líderes dos espirituais líderes. e os líderes Mas, dos ó, filhos dos seus filhos e assim vai. Um versículo que pode se aplicar um pouco. O sol, ele nasce para justos e injustos, né? Então, nós, muitas vezes, passamos por circunstâncias parecidas. Você tem uma filha, você vai ter você já está quase no segundo, eu estou na segunda. Quase no segundo, hein, gente? Então, assim, o Tá sol quase vai no nascer terceiro, nas né, casas pastor? iguais. A questão é a forma que a gente reage àquilo ali. É verdade. Entendeu? Então, é difícil ter filho, levar, sei lá. Vai depender da forma que você reage. Da mesma forma é o propósito, é o chamado. Vai depender da forma que você reage, vai depender de como você tá, assim, como você sabe a sua identidade como mulher, entendeu? Se você souber a sua identidade como mulher, você não vai se sentir menosprezada ainda que o seu chamado seja ficar sentada vendo seu marido pregar. E é interessante falar- Você Submissão, não né? vai se perder. É isso que eu ia falar. É interessante falar sobre isso porque entra a palavra realmente submissão, né? Porque quando você entende o seu propósito, você, mesmo que seja talvez um pouco diferente do seu esposo, mas você entende, não, eu preciso caminhar junto com ele, porque ele vai Você me, alguém que ele, apoia, né? ele vai me apoiar e eu Eu vou vou apoiá-lo, apoiá-lo. né, no Eu seu faço chamado. parte dessa missão, né? Isso. Sensacional. Gente, nós temos ainda